Glória a Deus. Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está triste, diga amém. Todos estão felizes, né? Porque estamos na presença do nosso Deus, uma noite maravilhosa, onde nós temos a oportunidade de poder adorar, exaltar, bendizer ao nome do Senhor. Já adoramos, já entregamos a nossa adoração, sentimos a presença de Deus neste lugar. Também já adoramos ofertando, entregando os dízimos. Então é um momento muito especial para a nossa vida, amém? Deus quer nos levar a águas mais profundas, como a pastora Paula mencionou, a pastora Ju ministrou isso na terça também, né? Um momento que nós tivemos aqui de oração. E é muito importante nós entendermos a respeito de águas mais profundas, porque se esta é a palavra que está sendo liberada nesses dias a nós, é porque águas pelos tornozelos, nós vamos aonde nós queremos, nós tomamos a direção, nós conseguimos andar e nós conseguimos caminhar e conseguimos tomar as direções que nós desejamos. Mas águas profundas não tem como, é Deus quem vai nos levar, é Ele que vai direcionar a nossa vida. E estamos vivendo esse tempo e creio que nós seremos levados a essas águas profundas. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês essa noite, já foi dados os avisos. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Levítico capítulo 26, verso 10. Esse será só o texto que nós vamos ler. Será uma ministração mais temática, não expositiva nesse texto, só vamos ler esse versículo e entender algumas coisas importantes. Amém? Levítico capítulo 26, versículo 10. Não vamos falar sobre leis, não vamos falar sobre sacrifício, nada disso. Eu vou falar sobre novo tempo. Amém? Então foi a palavra que eu entendi de estar iniciando essa ministração, lendo este versículo. Levítico capítulo 26, versículo de número 10, diz assim o texto sagrado: Comereis o velho da colheita anterior e, para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Só a pastora Ju entendeu. Eu vou repetir para ver se você vai entender o que a palavra está nos dizendo, o que Deus está disposto a fazer no nosso meio. Mas nós precisamos nos posicionar. Olha o que Deus está nos dizendo: comereis o velho da colheita anterior e, para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que através do Teu Espírito Santo, o Senhor fale conosco nessa noite, em tudo aquilo que o Senhor tem a liberar nas nossas vidas. Espírito Santo, Tu tens a total liberdade neste lugar. A palavra é Tua. E eu estou aqui somente para compartilhar, para trazer tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, através da Tua palavra. Move, Espírito Santo, em nosso meio. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Um texto bastante claro, o qual Deus está dizendo ao povo dele para comer o velho da colheita e também para dar lugar ao novo. Para que o novo venha, nós precisamos tirar as coisas velhas. E Deus está dizendo que iria trazer coisas novas, mas para as coisas novas ser liberadas, nós precisamos dar um fim nas coisas velhas. E aqui é muito claro sobre alimentação, sobre aquilo que eles ingeriam. E Deus está dizendo que
toda a colheita velha, a colheita anterior, era para ser comida e também para dar lugar ao novo. Porque se nós continuarmos com as coisas velhas, as mazelas antigas na nossa vida, nunca vai ter lugar para o novo chegar. E nós precisamos dar espaço para o novo de Deus. Há muitas pessoas que carregam coisas velhas na sua vida, as mazelas antigas, coisas antigas, acostumadas com as coisas antigas, vivendo do antigo. Mas Deus está disposto a trazer coisas novas. E essas coisas novas, nós vamos começar a alimentar dessas coisas novas. E nós vamos comer das coisas novas. E nós vamos viver um novo tempo na nossa vida. Mas para isso nós precisamos tomar uma decisão e um posicionamento na nossa vida. Viver com as coisas velhas na nossa vida, isso significa que estamos com medo do futuro. Que estamos com medo da nova colheita. E Deus está dizendo, coma tudo do velho, porque virá coisas novas na sua vida. Todas as pessoas presas no passado não conseguem viver o novo de Deus, porque tem medo do futuro, tem medo do que pode acontecer. Mas a palavra dessa noite é tudo novo. E para vir as coisas novas eu preciso desfazer. Não estou dizendo que as coisas velhas são ruins. Não estou dizendo que aquilo que nós vivemos alguns anos atrás, falando ministerialmente, a cultura da igreja, não estamos desconstruindo aquilo que nós aprendemos lá atrás. Mas Deus está dizendo, coma tudo, porque eu tenho algo novo. Deus não está dizendo, joga fora todo o velho. Ele está dizendo, coma sim das coisas velhas. Coma sim dos alimentos antigos. Coma tudo aquilo que vocês aprenderam. Mas eu preciso de um espaço novo para trazer uma coisa nova na sua vida. Deus é aquele que muda as estações. E nós precisamos estar preparados para isso. Nos esvaziar de nós, dar espaço para que o Espírito Santo de Deus venha e derrame coisas novas na nossa vida. Amém? O tema da mensagem dessa noite é novo tempo. Diga para o seu irmão, novo tempo. Diga, está chegando um novo tempo na sua vida. Então fala, coma tudo que é velho, para dar espaço para as coisas novas que virão. Amém? Queridos, eu quero aqui já entrar direto na mensagem. Tem uma introdução aqui rapidinho. Nós entendemos que é conceito de tempo, sim, é duração de fatos, é o que determina momentos e períodos na nossa vida, é um ciclo que todos nós passamos por isso, seja na nossa vida, seja quando nascemos ou começamos a desenvolver, como criança, adolescentes, jovens, adultos. São períodos e tempos que nós passamos e que nós temos que entender todas essas estações e não podemos ultrapassar nenhuma fase da nossa vida. Devemos aproveitar todos os tempos e todas as estações que Deus libera para a nossa vida. Quando nós compreendermos e começarmos a desfrutar de todo esse tempo, de todas essas estações que Deus prepara para nós, nós vamos ser o povo mais feliz dessa terra. Nos dias de hoje há pessoas pulando fase, querendo chegar em lugares que ainda não é tempo. E nós precisamos respeitar toda esta fase na nossa vida. Há um período que chegamos que somos considerados como crianças, e temos que ser humildes o suficiente e ser tratados como criança. Tratado com leitinho, cuidados, alguém segurando na nossa mão, caminhando conosco. Mas nós temos que crescer, nós temos que amadurecer, nós temos que chegar a essa maturidade espiritual. Todos nós passamos por isso e é normal essas estações e esse tempo, respeitando todas as fases, seja ela na sua vida biológica, seja ela na sua vida espiritual. Nós começamos como bebê. Nós precisamos de alguém para cuidar de nós. Nós precisamos do leitinho materno, sim, é necessário. Mas às vezes algumas pessoas já pulam fase, acham que estão prontas. Acham que já estão prontas para ensinar, acham que estão aptas para uma comida mais forte. Não estão. Então são todos esses tempos que nós precisamos respeitar. Mas o que tem acontecido nos dias de hoje é que muitas pessoas têm regredido.
em vez de ela estar no tempo da maturidade espiritual, de filhos maduros espirituais, eles têm regredido. Eles têm voltado ao leitinho materno. Eles têm voltado à papinha, aonde eles precisam todo o tempo de alguém segurando as suas mãos. Não, passou esse tempo. É um tempo de maturidade. E o tempo da maturidade eu não preciso mais de tutor, até que alguém me orientou. Como diz Gálatas capítulo 4, dos filhos, dos meninos que ainda não cresceram e não chegaram a uma idade matura, de maturidade. Eles ainda precisam de alguém. Eles são herdeiros, mas eles não podem tomar posse, porque eles ainda não cresceram, não amadureceram, não chegaram à estatura de um varão perfeito. Então eles têm toda a parte na herança. Ele é filho que é herdeiro, mas ele não pode tomar posse. Amém? Alguma coisa está errada nesse altar, hein? Meu Deus. Sabe que essa fumaça que o Gui está soltando aqui? Hein? Paula também ficou ruim de garganta. A pastora está na inalação aqui. O Gui solta um negócio aqui que deve ser isso. Amém? Mas vamos lá, vou conseguir. Amém, queridos? O tempo é um momento atmosférico que ele muda. E nós temos que entender tudo isso. Nós também entendemos que há 4 estações no ano. Quem criou isso? Deus. Por quê? Em cada estação nós precisamos nos movimentar de uma forma diferente. Nunca nos movimentamos na mesma estação que estamos vivendo hoje. Hoje estamos no outono, é isso? Nós não nos movimentamos como verão. Nós nos movimentamos de uma forma diferente. Nós nos vestimos também outros tipos de roupa. Então em cada estação há um movimento diferente. Em cada estação há uma roupagem diferente para a nossa vida. E isso também ele flui no mundo espiritual. Porque há tempos na nossa vida que nós nos movimentamos debaixo de estações. Que às vezes nós estamos vivendo um tempo de inverno. E se eu quiser viver o inverno como verão, eu vou ter dificuldade. Eu posso morrer nessa estação. Então para isso eu preciso me apropriar de roupagens totalmente diferentes para a minha vida. Eu preciso me preparar para cada tipo de estação que nós vivemos. E eu quero aqui falar de uma estação que todo mundo gosta, que essa estação é a primavera. Sim ou não? Porque é uma mudança radical. Você sai do inverno e você entra para a primavera, onde os pássaros começam a cantar, onde as flores começam a brotar, onde a estação tudo muda e tudo clareia. E foi esse período de tempo que Deus escolheu para iniciar um novo tempo na vida de um povo que Ele tinha escolhido. Eu quero começar a ministração dessa mensagem falando sobre isso, sobre um mês que Deus escolheu para tirar o povo dele da escravidão, para tirar eles das mãos de Faraó, para mudar a mentalidade deles de escravo e passarem a ser filhos. Essa estação é uma estação primavera, que na Bíblia nós vamos ver a palavra Aviv, ou até mesmo a palavra Nissan, mas isso significa uma nova estação, um novo tempo. Aviv significa primavera, onde as espigas elas começam a amadurecer, onde é um tempo de amadurecimento. Amém? Todo tempo que Deus está disposto a fazer uma coisa nova é quando nós começamos um tempo novo na nossa vida, um tempo de amadurecimento, o qual nós começamos a amadurecer espiritualmente. Então quando nós começamos a mostrar isso, porque na primavera as espigas elas começam então a entrar em uma fase de amadurecimento, não que ela já está totalmente madura, ela entra nesta fase de amadurecimento. E quando nós entramos nessa fase de amadurecimento, significa que nós entramos em uma nova estação.
E nesta nova estação, Deus vai começar a fazer coisas novas. Enquanto isso não refletir na nossa vida, Deus não começa a fazer essas coisas. Enquanto essas coisas não refletirem na sua vida como cristão, como esse novo tempo, o qual as pessoas vão perceber que alguma coisa está acontecendo em você, que já começou a brotar, os frutos já começaram a amadurecer, amém? Então, quando começam esses sinais na vida de um cristão, significa que Deus está trazendo um tempo novo, uma estação nova chegou e Deus vai começar a realizar coisas novas. E nesse processo de coisas novas, começa em nós uma mudança de mentalidade, o qual Deus começa a trabalhar na nossa vida, amém? Então isso nós podemos dizer que a primeira coisa que Deus faz neste novo tempo, nós precisamos ter algumas mudanças de comportamento. A primeira mudança é: alguém vai olhar para você e vai ver que a sua vida está diferente. Você começou a amadurecer. Você ainda não está maduro, mas você começou. E se você começou, então significa que isso é um bom sinal. E aí nós precisamos então de algumas mudanças. Primeiro é esse comportamento. Nós precisamos mudar a mentalidade. E qual é a mentalidade que nós temos que ter? Porque se Deus está nos chamando para um tempo novo, como Ele chamou o povo de Israel para tirar da escravidão, a primeira mudança na mentalidade é: eu não sou mais escravo. Amém? Então, se Deus está tirando, Deus está arrancando do Egito, da escravidão, então tem que haver essa mudança de mentalidade dentro de nós. Eu não sou mais escravo. Nos dias de hoje, para eles, o povo de Israel, literalmente, eles eram escravos de Faraó. Para nós, a geração de hoje, esse tempo que nós vivemos, eu não sou mais escravo do pecado. Satanás não vai dominar mais a minha vida, porque o meu Deus me comprou, me tirou, e a partir de hoje Ele é o meu Senhor. Eu não sou mais escravo. É essa mentalidade. Não ser mais escravo significa: eu não vou fazer mais o que eu fazia antes. Eu não vou dar lucro para o diabo. Eu vou agora servir ao meu Deus. É uma nova mentalidade. Amém? Então isso deveria acontecer com o povo de Israel. Essa mudança de mentalidade. Não somos mais escravos. Então diga: eu não sou mais escravo. Se você não é escravo, você não tem mais o senhorio de Faraó. Você não tem mais o senhorio do diabo na sua vida. Não é ele mais que comanda a sua vida. Não é ele que dá ordens mais a você. Agora você tem um Deus todo-poderoso que através do Espírito Santo Ele conduz a sua vida. Ele orienta você a fazer coisas, a agradar a Deus. Nós não estamos mais debaixo de um senhorio do diabo. Nós não somos mais escravos do diabo. Ele não tem domínio nenhum mais na nossa vida. Então eu tenho um Senhor que é o meu Deus. E o que Deus diz a eles? Se Deus está dizendo que vai dar uma terra a eles, significa: ó, até hoje vocês foram escravos, mas a partir de agora vocês vão ser proprietários de uma terra. Muda-se a minha mentalidade de escravo. Tudo que eu faço eu não conquisto nada. Eu trabalho, luto. Quanto mais eu trabalho, mais eu enriqueço no Egito. E eu não tenho nada. Mas quando há uma mudança de mentalidade, Deus está dizendo: a partir de hoje vocês não serão mais escravos, mas vocês vão ter a sua própria terra. E o mais importante que Deus disse: uma terra que mana leite e mana mel. Significa que é uma terra de prosperidade. O que eu entendo sobre isso significa desta maneira: vocês vão entrar em uma terra que vocês não vão plantar, onde vai estar tudo pronto para vocês. E é isso que aconteceu.
Eles iriam chegar a um determinado lugar e tomar posse de uma terra onde eles não plantaram, onde eles não regaram, onde eles não cuidaram daquela terra, mas eles somente iam desfrutar daquilo que já estava pronto para ele. Então há uma mudança de mentalidade. Eu não sou mais escravo, mas eu sou filho. Se eu sou filho, eu sou herdeiro. Pergunta: para ser herdeiro você tem que ser uma pessoa boa? Tem que ser filho. Isso não importa se o diabo está falando ao seu passado ou coisas que aconteceram na sua vida, que você não tem direito disso ou daquilo. Se ele te adotou, se ele te comprou e ele está dizendo que você é filho, então você é herdeiro e pronto, acabou. Não importa o seu passado. São essas acusações do diabo até os dias de hoje na nossa vida, dizendo: vocês não têm direito. Queridos, se a Bíblia está dizendo que nós somos filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, nós somos herdeiros e pronto, acabou. Pode pegar o pior traficante, o pior usuário de droga, a pior prostituta, mas se ela tem um pai, e o pai tem herança, e este pai então significa que ele deixou algo, e essa pessoa não é por aquilo que ela é porque ela é filha, ela tem direito e pronto, acabou. Não estou impulsionando você a pecar, a errar, a falhar. Seja um filho bom e fiel, mas a palavra que eu tenho é: você é herdeiro, você não é escravo. Então não deixa o diabo ficar soprando na sua mente, falando: você não tem direito. Por que muitos crentes não têm conquistado no dia de hoje? Porque ouve a voz do diabo dizendo que você não tem direito, e Deus está dizendo: você tem direito, você é filho, é tudo seu. Um pai, ele projeta para o filho, e Deus projetou tudo para os filhos dele aqui nessa terra. Tudo que Deus fez para os filhos que ele criou aqui nessa terra. Deus não criou essa terra, ou melhor, para os anjos, mas para você. O pai sempre faz o melhor para o filho, e Deus criou o melhor, fez essa terra lindíssima, e criou tudo do melhor, e entregou a quem? Ao homem. Disse: o céu é meu, mas a terra é dos homens. Toma posse daquilo que Deus te deu. Não deixe o inimigo roubar aquilo que pertence a você. Segunda coisa que tem que acontecer na nossa vida: primeiro é mudança de mentalidade. Diga primeiro: mudança de mentalidade. Então bata no peito e diga: não sou mais escravo. Pronto, acabou, você não é mais escravo. Então você tem uma mentalidade diferente. Segundo, nós precisamos trocar as vestes, porque nós estamos em um processo para ser transicionados. Outrora usava veste de escravo, agora Deus está tirando e fazendo uma promessa, dizendo: tu és o meu filho, e eu tenho uma terra para entregar para vocês, e vocês vão sair daqui com uma roupagem totalmente diferente. Eles não estão fazendo a minha conjectura, sem ferir o texto bíblico, porque quem tem uma veste de escravo, eles trabalhavam com o quê? Com tijolo, com barro, com palha. Sim ou não? Significa que a roupa deles estavam todas sujas. Mas agora Deus está dizendo para eles fazer uma festa, porque Deus iria fazer uma transição na vida deles. Eles não sairiam daquele lugar como escravos, mas sairiam como filhos. Então precisava de uma nova roupagem. Arranca a veste de escravo, porque a partir de hoje vocês são filhos. E Deus fez isso e deu o melhor para eles. Porque quando você começa a olhar os textos bíblicos, Êxodo capítulo 12, 13, 14, você vai começar a ver o povo de Deus batendo na porta de cada egípcio, e o egípcio tirando de roupa, de joias, de prata, de ouro, dando tudo a eles do melhor. Significa que uma roupagem é trocada também. Você não pode ser com uma nova mentalidade, mas com uma roupa de escravo. Porque quem olhar para você vai identificar ainda você como um escravo.
E eles precisavam então viver esse novo tempo na vida deles. Amém? Houve uma mudança de posição. Em tudo Deus fez. Êxodo capítulo 14, 19 e 20, eu vou correr aqui. Há uma mudança. Há momentos que Deus vai mudar. Há momentos que Deus vai estar à frente. Mas há momentos que Deus vai estar atrás. E eu quero aqui liberar uma palavra com toda certeza no meu espírito, daquilo que Deus está liberando para a igreja nesse tempo. Deus está transicionando. Ele mesmo, Ele está saindo da sua frente, Ele está indo na sua retaguarda lá atrás. O que isso significa? Quando há uma mudança, essa transição, significa que tudo aquilo que Deus falou a mim, eu tenho que acreditar. Eu tenho que caminhar. Eu tenho que ir, eu tenho que avançar. Eu não preciso mais de nenhuma visão, eu não preciso de mais nada, eu preciso da palavra que eu tenho dentro de mim. E quando nós temos a palavra de Deus dentro de nós, nós vamos começar a tomar decisões na nossa vida, posicionamentos proféticos, e as coisas vão começar a acontecer. Isso significa que a igreja amadureceu e cresceu. Se ainda somos meninos, nós precisamos de alguém do nosso lado. Nós precisamos de alguns sinais ainda. Nós precisamos ver algumas coisas. Mas quando chegarmos ao tempo da maturidade, eu não preciso ouvir mais nada. Eu não preciso ver mais nada. Eu preciso acreditar naquilo que Deus falou que vai fazer. E através da minha vida, basta eu avançar. Isso é crescimento, isso é amadurecimento, isso é maturidade espiritual. Deus acompanhou o povo. Mas quando o inimigo se aproximou, Deus precisou transicionar. Ele sai da frente e ele vai atrás. E aí você não está vendo mais, mas eu tenho uma palavra. Faraó está perseguindo a minha vida. Por que Deus ele transicionou? Porque agora o negócio dele é com os inimigos. A bênção está à sua frente. Depende de você. Quando Deus diz a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao meu povo que... Uau! Não precisa mais, é acreditar. Eu já falei que vou fazer. E a primeira dificuldade que vocês encontram, vocês vão parar, vão reclamar, vão ficar questionando. Quando Deus está dizendo: por que clamas a mim, Moisés? Eu já falei que vou fazer. Aí quando Deus diz isso, ele vai para trás. Ele vai cuidar dos nossos inimigos. E nós precisamos o quê? Só avançar. Se eu estou de frente para o mar, o que eu preciso? Cajado simboliza a palavra. Se eu tenho a palavra, eu vou tocar com a palavra. Tudo foi criado pela palavra. Deus criou todas as coisas através da palavra. Haja e ouve. Ele nos ensina a usar a palavra dele, porque o poder está na palavra de Deus e não na nossa. E nós carregamos uma palavra que não é nossa, é dele. E há momentos que não precisa nem falar, é só tocar com a palavra. Eu vou repetir: você precisa somente tocar com a palavra, não ferir. Há muitos cristãos que precisam deixar de ferir pessoas, porque muitas vezes nós temos falhado como igreja. Em vez de tocar a vida das pessoas com a palavra, nós temos ferido a vida das pessoas. E quando nós ferimos a vida das pessoas, então nós causamos problemas para a nossa vida. Subimos, olhamos, avistamos a terra, sabemos que a terra é boa, que tudo é nossa, mas não conseguimos entrar nela. Assim como Deus disse a Moisés: toca na rocha.
E o que Moisés fez? Feriu a rocha. Nós precisamos aprender a manusear a palavra de Deus e tocar vida de pessoas com a palavra. Deus disse o que a Moisés quando estava diante do Mar Vermelho? Fira as águas. Toca as águas. Quando nós tocamos, Deus faz. Nós não precisamos ser violentos, nós precisamos ser obedientes, tocar. A palavra toca, por mais simples que ela seja, ela vai tocando a alma, ela vai trazendo uma divisão entre almas, entre espírito, entre juntas e medulas, como essa espada que vai entrando, vai penetrando, e é obra do Espírito Santo. É Ele quem faz. Êxodo 19, 14, capítulo 14, versos 19 e 20, olha o que diz a palavra. Então o anjo de Deus, dentro da teofania, quem é o anjo de Deus? Quem? Uou, cadê o povo? Dentro da teofania, para que você entenda melhor, teo é Deus, fania, uau, só a pastora Ju que estudou. Para facilitar para você, dentro da teofania, o anjo de Deus, quem é o anjo de Deus? Você estudou, meu. É o próprio Jesus. Todas as vezes que nós encontramos dentro do Antigo Testamento o anjo de Deus, é a teofania, a aparição do próprio Jesus. Amém? Que ia adiante do exército de Israel. Retirou-se e passou para trás deles, uma transição, porque o inimigo estava perseguindo. Faraó estava com muitos cavalos, cavaleiros, um grande exército para destruir o povo. Então há uma transição, uma mudança de posicionamento. Eu estou na frente, agora eu passo atrás, porque enquanto eu cuido dos seus inimigos, podem caminhar. O caminho está aberto, acredite nisso, creia nisso. Quando você não vê mais nada, significa que Deus está te direcionando e falando, pode ir, porque Ele está cuidando dos seus inimigos. Então significa vá, avance, amém? Que às vezes nós precisamos de sinais, às vezes nós queremos ver o fogo, depois ele para, irmãos. Às vezes nós queremos uma profecia e Deus não está falando mais conosco, por quê? Porque agora a palavra está dentro de mim. Se a palavra está dentro de mim, eu não preciso mais de nenhuma profecia. Eu preciso é da palavra e viver a palavra e me mover pela palavra. É só isso. Talvez você diga, Deus não fala mais comigo, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Se você tem a palavra, tome a decisão em cima da palavra, que tudo já deu certo. Se Deus mudou, e se você não está vendo mais nada, se Ele estava à frente, mas agora está atrás, Ele está dizendo, pode ir, porque eu já abri. Você está vendo o mar fechado, mas a visão espiritual já está aberta. Vai depender de você, amém? Nós vamos deparar com a visão natural, almática, vamos ver problemas, mas em uma visão espiritual, eu vou chegar diante de uma situação, eu já vou ver o mar aberto. Amém, queridos? Continuando o texto diz, também a coluna de nuvem retirou-se diante deles e se pôs atrás. Quando há essa mudança, de posicionamento, significa que Deus já fez tudo. Amém? Verso 20. Ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel, a nuvem era tenebrosa do lado do egípcio. Mudou. Há uma mudança. Quem cuida dos seus inimigos é o próprio Deus. Deus está dizendo mais ou menos assim, na minha conjectura, não olhe para trás. Não tenha medo deles. Continua caminhando. Porque deles eu estou cuidando, eu transicionei para cuidar dos seus inimigos. Então não se preocupe com eles. Se preocupe com aquilo que está lá na frente, se preocupe com a minha promessa.
Amém? Porque às vezes nós falamos mais do nosso inimigo, falamos muito dele, enquanto Deus está cuidando deles. Ficamos preocupados com quem está atrás e esquecemos daquilo que está lá na frente, já preparado para nós. A nuvem era tenebrosa do lado egípcio, mas iluminava a noite do lado israelita. De um lado vai estar tenebroso. Talvez hoje esteja o contrário. Talvez as coisas estão escuras para você. Talvez tudo está tenebroso na sua vida. Mas há uma mudança hoje. A atmosfera vai mudar na sua vida. Virá um novo tempo onde a nuvem que está ofuscando a sua visão, ela não vai ofuscar mais, ela vai te iluminar. E você vai ter visão, você vai entender que Deus está com você. Amém? E a noite passou sem que um pudesse aproximar do outro durante toda a escuridão da noite. Por que aconteceu isso? Porque Deus estava cuidando dos inimigos. Porque Deus estava cuidando dos adversários. Não deixava eles se aproximar. Ele não se aproximava e o povo avançava. Quando Deus está no controle de todas as coisas, o inimigo não consegue aproximar da sua vida. E você somente avança. Avança para o alvo. Avança para o lugar onde Deus prometeu. Amém? Entenda isso, queridos. Viva isso dentro do seu espírito. Acredite em toda a palavra de Deus. Na travessia do Mar Vermelho foi assim. Deus mudou de posição. Quando o mar está prestes a abrir na sua vida, Deus vai mudar de posição. E você tem que entender que quando Deus muda de posição, agora o negócio não é mais com Ele. Agora é com você. Você tem que acreditar. Você tem que usar a palavra. Amém? Na travessia do Jordão, até o momento Deus foi à frente. Até o momento Deus, através da arca da aliança, porque a manifestação de Deus era através da arca da aliança, e os sacerdotes carregavam nos ombros. No momento que os sacerdotes pisaram no Jordão, o que aconteceu? O Jordão parou. E os sacerdotes, com a arca da aliança nos ombros, eles chegaram até o meio do Jordão. E quando eles chegaram no meio do Jordão, o que eles fizeram? Pararam. E o que aconteceu? Gente, o que aconteceu? Todo o povo teve que passar à frente. Isso nós entendemos o que há um determinado momento que Deus vai conosco. Mas chega um determinado momento que é nós que vamos precisar posicionar, acreditar que o Jordão vai continuar aberto e seco para eu passar. Até o momento eles olharam para a presença. Até o momento eles estavam em uma distância de aproximadamente 1 quilômetro, olhando para a presença, para a arca. Mas chegou um momento que a presença parou. E quando a presença para, o que nós temos que fazer? Continuar a nossa jornada, porque Deus já fez. Ele já abriu. Ele está dizendo: vá, passe, avance, passe à frente agora. Vá, conquiste a terra é de vocês. É isso que precisamos aprender como igreja. Porque em tudo nós ficamos esperando de Deus. Deus é Pai, amém? E nós temos essa visão como Deus, como Pai, e nós como filhos. Em todo momento um pai vai até determinado momento com o filho. E depois o pai larga das mãos. E o filho tem que caminhar. O filho tem que avançar. O filho tem que conquistar. O filho tem que herdar. O filho tem que ser melhor do que o pai. O filho tem que crescer. A visão de um pai é essa: vai, filho, você tem condições, você é capaz, até aqui eu fui com você, agora você pode ir sozinho, você pode caminhar sozinho,
Estou falando para filhos maduros nessa noite, amém? Que já atingiu o nível de maturidade espiritual. E todos aqueles que já atingiram o nível de maturidade espiritual, eles precisam entender que é tempo deles caminhar sozinhos. Amém? Claro que nós oramos, você não precisa orar mais. Mas quando você tem uma certeza tão grande dentro de você, querido, há momentos na sua vida que você não precisa nem de fé mais. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós cremos. Eu não preciso ver, eu sei que Deus já fez e eu vou. Porque a fé está dentro de você, emuná. Ela está dentro de você, que vem através da palavra. Como que eu adquiro fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então todos os dias eu ouço a palavra e chegou um momento que a palavra está dentro de mim. Então a fé, ela está dentro de mim. Então eu não preciso de mais nada, eu preciso somente tomar decisões. Amém? Porque você tem essa certeza. Você tem essa convicção dentro de você. Amém, queridos? Para eu passar do outro lado, se eu estou vendo alguma coisa, um caminho aberto, eu preciso de fé. Isso que eu quero dizer a você, tudo já está pronto. Tudo já está preparado. Vai chegar momentos na sua vida que você vai tomar decisões, ou vai ficar esperando, Deus envia um profeta para falar comigo. Não, eu já tenho a palavra. Eu tenho a certeza que esse é o momento, então eu vou me posicionar. Amém? Porque nós já passamos do período do tempo de filhos imaturos e chegamos ao tempo da maturidade espiritual. Que o Jadras falou sobre isso na quinta, que há momentos que vem como um espinho na nossa vida, que nós temos que sair do comodismo espiritual. Porque Deus quer que você voe, Deus quer que você saia do ninho, Deus quer que você saia deste momento debaixo das asas do seu pai ou da sua mãe, e que você voe. Esse é o desejo de todo pai. Todo pai deseja que o filho voe mais alto e alcance os lugares que você não alcançou. Esse é o desejo de um pai. E o desejo do nosso Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, que nos criou, que nos formou e que deu autoridade a nós. Agora nós precisamos entender que nós precisamos voar. E Ele vai largar. Ele vai te deixar. Amém? Porque você tem condições de voar. Porque Ele já te deu essa capacidade. Uma águia no ninho é assim, solta, chega um momento que o espinho começa a cutucar. E a águia vai ficar toda incomodada, amém? E aí vai chegar uma hora que a própria mãe, ela vai pegar a águia e vai soltar do ninho, lugar mais alto. Por isso é construído em lugar alto, amém? Não é construído em lugar baixo, é construído em lugares altos. E nós também, nós entendemos que nós não somos aqui dessa terra, nós estamos aqui nessa terra, mas nós somos cidadãos eleitos para morar no céu, e a nossa visão está no céu. E vai chegar uma hora que Deus vai nos soltar de cima para baixo e dizer: conquiste a terra. Não é de baixo para cima, não é da terra para o céu, é do céu para a terra. Então Ele nos solta do alto para que você veja tudo e voe, e está dizendo: conquiste, a terra é sua. Há momentos que Ele não vai te segurar mais. Há momentos que não vai vir comidinha na boca. Você vai ter que voar, você vai ter que ir em busca dos seus objetivos. Você vai ter que sair do ninho, você vai ter que sair do comodismo espiritual. Voar e conquistar, ir atrás dos seus objetivos, porque o Pai já tem tudo para você. Tudo é do alto. Tudo vem de lá. Céu e terra. As coisas do céu para a terra, e não a terra para o céu. Nós temos orado totalmente errado, levando a Deus coisas terrenas. Mas nós temos que trazer as coisas do céu para resolver os problemas da terra. E às vezes nós estamos levando soluções da terra para Deus. Deus faz isso aqui. Não, nós temos que fazer o que Deus quer. Amém? Esse é o tempo que Deus tem para nós. Josué 4:11 diz: tendo passado todo o povo. Josué 3:17 primeiro. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé
enxuto, atravessando o Jordão. Queridos, uma porta se abriu. Não passe por ela, atravesse ela. Quando uma porta abre, é para você atravessar por ela, não é para você passar. Atravessa ela, porque é Deus que está abrindo essa porta. Não perca as oportunidades, não fica atrás, irmão. É um tempo de transição, de posicionamento, de mudança de mentalidade, de mudança de roupagem. Um tempo qual Deus já abriu, já fez. Agora Ele está dizendo: atravessa. Eu já abri a porta, agora é com vocês, atravessa. Enquanto todo o povo não passou o Jordão, o mar não se fechou, o Jordão não se fechou. No Mar Vermelho, mesma coisa, só que algo diferente aconteceu. Todas as riquezas e armamentos dos soldados egípcios, segundo Flávio Joséfo, eles começaram a boiar na praia do outro lado para o povo de Israel, que estava cantando e celebrando, dizendo: eu desarmei os seus inimigos, estou colocando as armas dos seus inimigos na sua mão, porque a partir de hoje vocês vão precisar dela. Isso é um transicionamento. Deus tira alguma coisa de alguém e coloca na sua mão. Mas o que eu vou fazer com isso? Guerrear para vencer todas as guerras. Amém, irmãos? Enquanto todo o povo não passou, Josué 4:11, tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todos eles. Nós precisamos entender isso. Em poucos minutos, eu quero aqui mais 2 tópicos rapidamente. Elias é tirado da terra, amém? Algum tempo atrás, Elias ele tinha tocado o Jordão, e o Jordão tinha sido aberto. O Eliseu acompanhou ele. O Eliseu desejava a unção, a bênção da primogenitura. Bênção da primogenitura significa porção dobrada. Todo um pai sempre dava porção dobrada ao filho primogênito. O que Eliseu está pedindo ao Elias é a bênção da primogenitura. O que o Elias tinha para dar a ele? Aquilo que ele recebeu de Deus. Nós nunca damos nada a ninguém aquilo que nós não temos. Então o Elias ele tinha algo para dar. E em 2 Reis 2:8, a palavra de Deus diz: então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados, e passaram ambos em seco. Isso é o pai fazendo e o filho olhando. O Eliseu ele já tinha o toque e o chamamento profético, porque Deus já tinha chamado ele para um ministério profético. Mas ele foi treinado e ficou lado a lado com Elias, porque ele chamou Elias de pai. Meu pai, meu pai. Então ele recebe uma porção de primogênito. Quando falamos da unção dobrada, Eliseu lhe pede a bênção da primogenitura, que é a porção dobrada daquilo que um pai tinha e dava ao seu filho primogênito. No capítulo 2 de 2 Reis, verso 13 e 14, a Bíblia diz: então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Houve uma transição, uma mudança. O Elias sobe, ele deixa cair a capa. A capa já tinha sido tocada na vida de Eliseu. Lá em 1 Reis capítulo 19, do versículo 10, onde um dia
Elias lançou a capa sobre Eliseu e chamou ele para o ministério profético. Ele queimou os arados e matou o boi. Abandonou tudo para servir Elias e lavar e deitar água na mão de Elias. Mas ele desejava a bênção da primogenitura. E quando Elias ele é tirado e arrancado e levado ao céu, ele libera a bênção. Ele libera a bênção da primogenitura. É liberado na vida de Eliseu. Agora a pergunta é: para liberar uma herança, o pai precisa morrer? Hoje nós olhamos, eu só tenho parte, uma herança quando meu pai morrer. O Elias, ele liberou uma bênção, uma porção. O Eliseu recebe uma herança, mas o Elias morreu. Um pai pode liberar algo na vida do filho antes que ele morra. E o Eliseu então ele aprende isso. O Eliseu ele passa a usar aquela capa. Ele se apropriou daquele manto e começou um novo tempo na vida dele, de Eliseu. Ele tem uma nova roupagem agora. Ele não é mais um servo que deitava águas na mão de Elias, mas agora ele é um homem que tem uma herança, uma porção dobrada na vida dele. Ele entende que a bênção da primogenitura que o pai tinha liberado na vida dele, ele poderia fazer coisas maiores. Amém? Que às vezes Deus deixa algo na sua vida, coloca algo na sua mão para você fazer e você não faz. Ele deixa claro algumas coisas na sua vida como igreja que você pode fazer. O próprio Jesus disse que nós poderíamos fazer milagres maiores do que ele fez. Agora Jesus não deixou a capa. Jesus deixou o Espírito Santo, um Deus para morar dentro de nós. Isso temos a analogia do ministério apostólico de Elias e Eliseu, um pai deixando herança ao filho, mas o filho maduro sabe como usar aquilo que o pai está deixando a ele. Uma transição, uma mudança de mentalidade na vida do Eliseu a partir daquele momento. Eu fui um servo que deitei água nas mãos de Elias, mas a partir de agora aquilo que eu pedi, eu tenho. E o sinal que eu tenho é a capa que ele deixou. A capa que ele feriu, o Jordão se abriu, e eu creio que esta unção está na minha vida também. Porque não foi a capa que abriu, mas foi a oração de Eliseu. Ele orou e disse: o mesmo Deus, o Senhor que abriu isso, que fez na vida de Elias, ele também pode abrir esse Jordão. Toma posse de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, querido. Ele já deixou. Eu corro aqui. Jesus, após o batismo no Jordão, Jesus até os 30 anos de idade, ele, dentro da palavra, não vimos nenhum milagre de Jesus. Mas após o batismo no Rio Jordão, há uma mudança, há uma nova transição. Amém? Estou falando de Jesus como homem. Jesus como homem, ele necessitou da plenitude do Espírito Santo na vida dele para começar o ministério. E no Jordão o céu se abre, e o pai diz: eis aí o meu filho amado em quem eu me comprazo. Uma pomba voando em uma forma corpórea com o símbolo do Espírito Santo, e o Filho Jesus ali. Então a manifestação da Trindade, o Pai dizendo, o Filho presente na terra, e o Espírito Santo em uma forma corpórea ali voando. Eu entendo que nesse momento Jesus chegou ao Jordão com uma mudança de mentalidade, porque até aquele momento Jesus era conhecido como filho de José e o carpinteiro. Jesus usava uma roupa de carpinteiro, mas quando ele foi até o Jordão,
Ele foi com uma nova roupagem para receber algo novo na vida dele, para começar o ministério e cumprir o propósito do Pai. Jesus outrora consertava coisas, não levando em outras linhagens diferentes, mas vamos falar de Jesus como carpinteiro, que consertava casas da época, que consertava templos quebrados ou sinagogas quebradas na época, que consertava algumas coisas de madeira. Mas a partir do momento que Jesus ele tira a roupagem de carpinteiro, eu falo isso com toda a convicção no meu coração, com toda a certeza, porque quando Jesus vai até João Batista, ele não vai com a roupa de carpinteiro, ele tira a roupagem de carpinteiro, ele vai para cumprir o propósito do Pai. Ele vai definido naquele dia para começar um novo tempo na vida dele e nessa terra. Jesus vai decidido naquele dia, crendo: hoje começa um novo tempo na minha vida. Jesus foi decidido naquele dia: eu não vou consertar mais coisas. Eu não vou consertar mais coisas. Eu vou transformar vida de pessoas a partir de hoje. Posicionamento, mudança de mentalidade. O próprio Jesus nos ensina isso, porque ele é conhecido como carpinteiro. Mas agora ele despiu de toda aquela roupagem de carpinteiro, deixou o martelo, deixou o formão, deixou todas as ferramentas humanas e foi receber uma ferramenta espiritual do Pai ali no Jordão. Se encheu do Espírito Santo, foi ao deserto, jejuou, orou por 40 dias, foi equipado e cheio da presença de Deus para começar um ministério de transformação e não de conserto. Jesus não conserta, um carpinteiro conserta, mas Jesus, como Filho de Deus, ele transforma a vida de pessoas. E o primeiro ministério, o primeiro milagre no ministério terreno de Jesus é o quê? O que Jesus fez? Transformou a água em vinho. Isso ele quer fazer na sua vida. Ele não quer consertar algumas coisas, ele quer transformar a sua vida da água para o vinho. Ele veio para isso, mas um dia ele teve que deixar essa terra. Já vou terminar. Subindo aí, Ministério do Louvor. Deixa o Espírito Santo trabalhar. O apóstolo Marcelo terminou 11. Jesus precisava subir. Um ministério terreno curto, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Revolucionou esse mundo. Não precisa muito tempo, irmãos. Não precisa muito tempo para Deus fazer alguma coisa na sua vida. Ele pode fazer agora. Coisas que não estavam acontecendo na sua vida, ou vai demorar 10, 20, Ele pode fazer em 10 dias. Aleluia. Ele pode fazer em 1 dia. Ele pode transformar a sua vida em segundos. Há uma aceleração de Deus nesse tempo para as nossas vidas. Que coisas vão começar a acontecer em tempo recorde. Essa nova transição e essa mudança de atmosfera que Deus está trazendo a nós. Aquilo que Jesus fez em 3 anos e meio, talvez nós estamos aqui há 10, a 15, a 20 e muitas coisas não estão acontecendo, mas eu quero declarar em nome de Jesus que o céu se abre sobre a igreja nesse tempo. Ela vai começar a fazer coisas em tempo recorde.
Coisas vão começar a acontecer em tempo recorde. Aquilo que não aconteceu na sua vida há anos e anos que você tem batalhado, vão começar a acontecer. Toma posse dessa palavra, viva a palavra. Jesus, ele precisava subir, ele precisava ir ao Pai. Jesus precisava subir para uma pessoa descer, amém? Isso são transição. Deus sempre trabalhou em transição. Jesus então disse: eu preciso voltar ao Pai, eu preciso subir para que alguém desça. E Jesus então, quando ele tem ascensão aos céus, quando ele sobe, todos os discípulos veem isso. Depois de 10 dias, na festa de Pentecoste, hoje estão comemorando Pentecoste, é isso? A tradição judaica comemora hoje Pentecoste. Eu encerro essa mensagem dizendo que Jesus precisou subir para alguém descer. E esse alguém desceu no dia de Pentecoste. Jesus morreu, ressuscitou, apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez. Encontrou com eles na Galileia para tratar a vida de Pedro, porque Pedro tinha voltado a pescar. Amém? Deus vai transicionar a vida de pessoas aqui também nessa noite que voltaram a algum lugar. Deus está dizendo: volta a Jerusalém, porque é lá que eu quero tratar com você. Se eles fugiram e foram para a Galileia, por quê? Porque eles estavam com medo, inseguro, ameaçados de morte. Mas Jesus e o nosso Deus é aquele que quer nos exaltar na frente dos nossos adversários. Então não é tempo de fugir, é tempo de estar na presença dos nossos inimigos, porque Deus vai mostrar algo sobrenatural. Deus trata com Pedro na Galileia e está dizendo: agora volta a Jerusalém. E eles estavam trancados naquele cenáculo orando. Por que eles estavam trancados naquele cenáculo orando? Porque eles estavam gente, quando está trancado em algum lugar, portas fechadas, é porque você está com 120 pessoas orando dentro de um cenáculo com medo, no centro da vontade de Deus, debaixo de uma palavra, o qual Jesus diz: ficar em Jerusalém até que do alto receba a promessa. E quando vier sobre vocês o Espírito Santo, vocês vão ser as minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eles estão orando, estão no centro da vontade, mas eles estão com medo. Mas Jesus disse: eu tenho que ir ao Pai. E quando eu for ao Pai, Ele vai enviar o Alos Paracleto, outro Consolador, outro igual a mim, que vai estar com vocês todos os dias da sua vida, até a consumação desse século. Eles oravam, mas tinham medo. Eles estavam no centro da vontade de Deus, debaixo da palavra de Jesus, mas havia uma coisa dentro deles que chamava medo. O Espírito Santo revela no meu espírito que nessa noite Ele vai tirar o medo de pessoas que estão aqui nessa noite. Você é a pastora, não é? Você ora, mas há muitas coisas dentro de você que ainda existe medo e insegurança. E nessa noite o Espírito Santo está tirando isso da sua vida. Virá sobre ti algo especial nesse tempo. Há pastores e líderes que estão no centro da vontade de Deus, que estão orando, que muitas vezes estão no altar, que você pensa que ele está chorando porque está sentindo a presença de Deus, mas a alma está ferida. Você muitas vezes passou por isso, em cima de um altar, que muitas vezes você chorava e as pessoas achavam que era a presença de Deus, mas dentro de você era medo, era insegurança, era incerteza, era medo do futuro. E hoje Deus está tirando tudo isso, fazendo de você uma pessoa nova. Não é vergonhoso, irmão. Às vezes somos pastores, líderes, chamados por Deus, estamos no lugar certo, estamos fazendo a vontade de Deus, Isaac. Estamos orando e clamando, dizendo: Deus, até quando? Nós precisamos ser cheios, nós precisamos da tua promessa.
Mas uma coisa extraordinária aconteceu naquele cenáculo. De repente, as coisas vão acontecer na sua vida. De repente, irmão Antônio e Sandra, de repente, é assim que Deus faz. É na hora dele, é no tempo dele, o qual você menos espera. De repente vai acontecer. Só estejam no lugar certo, só estejam posicionados e fazendo o que Ele mandou. Não é tempo de fugir mais, é tempo de um posicionamento, é tempo de estar no centro da vontade de Deus, mesmo com medo. Mesmo com medo, Sandra e Antônio, mesmo com medo, porque virá o Espírito Santo. Alguém que está trancado, mas agora vem o Espírito Santo. Enche aquele lugar, enche aquela casa, e de repente todos começam a falar em outras línguas. O Espírito Santo veio para tirar o medo deles. O Espírito Santo está aqui nessa noite tirando o medo de pessoas. Sabe o que acontece, queridos? Quando eles recebem o Espírito Santo, eles abrem as portas. Porque o cenáculo, ele é fora dos muros em Jerusalém. Eu já estive lá, ele é fora dos muros em Jerusalém. Agora eles abrem as portas, Isaac, e 120 pessoas aproximadamente, cheia do Espírito Santo, sem nenhum medo mais, começa a proclamar a palavra naquele lugar, em línguas desconhecidas, e o Espírito Santo começa a fazer a obra. Se coloca de pé e vamos adorar, porque o Espírito Santo está aqui nessa noite. Hein, pastora? Sobe aqui, Isaac. O que o Espírito Santo de Deus falou com você nessa tarde? Fala e libera. Eu estava em casa, irmãos, à tarde, e eu fui trabalhar de manhã, estava com uma dor de cabeça muito forte, deitei, fiquei ali no sofá, e quando foi à tarde me deu um tremor, as pernas tremiam, o coração tremia, doía o coração. Aí eu vim para o culto, falei, será que é alguma gripe, alguma coisa? A hora que eu estava ali, a pastora ministrando, o Espírito Santo falou assim: hoje eu levo o medo embora. Hoje eu estou tirando o medo. Falei, meu Deus. Então receba isso que é do Senhor. Hoje todo medo cai por terra. A sua vida vai ser mudada. A nossa vida vai ser mudada. Eu me incluo nessa mudança de mentalidade, nesse novo modelo de vida. Diante dessa palavra de conhecimento, você que tem vivido isso, eu quero chamar você ao altar e orar por você. Você que tem insegurança, medo na sua vida, sai do seu lugar. Eu sei que tem pessoas. Oh, Espírito Santo, com a melodia Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou. Esposo da pastora, no seu nome dele, o Senhor chama você aqui nessa noite. Dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Há uma cura nessa noite. Eu sou filho de Deus.
escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Sim, sim, Espírito Santo. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo. Espírito Santo, vem, Eu sou vem, Espírito Santo, toca, 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 restaura. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou. Em nome de Jesus, sejam tocados pelo Espírito Santo. Busquem mais a presença dele. Toca, Espírito Santo. Tira tudo aquilo que não traz um novo tempo, Eu sou Eu declaro em nome de Jesus. de Mudança de mente, mudança, Senhor, no coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As coisas velhas sejam arrancadas. Abri o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou Abre a visão da tua filha hoje. de Que ela enxergue além daquilo que ela tem visto. Abri o mar Traga hoje uma pra eu fé, uma passar certeza, uma por convicção tão ele. grande na vida da tua filha. Perfeito Vem com amor teu que me poder. alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou Continue adorando. filho de Deus. Abri o mar. Abri o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Sim, sim, Espírito Santo. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abra as portas hoje profeticamente. Faça assim, você que está aqui à frente. Abra as portas, abra a janela, saia para fora, porque hoje o Senhor te curou. Ele tirou todo o medo e a insegurança da sua vida. Vai, filhos, conquistem. Levem a presença do Espírito Santo. Sejam cheios a cada dia. Sejam capacitados a cada dia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora mandara xarabacara mandaiaçou. Jader, dá um abraço aqui. Dá um abraço no João Vitor. Um abraço de pai, libere palavras de um pai. Oh, se o Espírito Santo toca no teu coração, abrace ele. Libere uma palavra de um pai, de um destino. Dê um destino à vida dessas pessoas. Um destino profético. Oh, rabacarabadaiaçora. Aleluia. Não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de
sim, Espírito Santo, novo tempo, novo tempo, novo tempo. Coisas novas sendo liberadas, coisas novas sendo liberadas. Aleluia, aleluia. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Espírito Santo está trabalhando. Espírito Santo está trabalhando. Ele está curando pessoas com ausência de paternidade nessa noite. Talvez um dia faltou uma palavra de um pai, de um destino para a sua vida. Mas receba hoje, receba um destino de um pai. Filho, filha, vocês podem, vocês são capazes. Vão debaixo dessa unção apostólica, debaixo dessa palavra de um pai, de um pai, de um pai, de um pai. Oh, rebalabachara bandará, recandara yassou. De cura. Senhor, enche essas pessoas com teu Espírito Santo agora. Enche elas com teu Espírito Santo. Assim como o Senhor encheu aquelas pessoas do cenáculo e tirou todo medo. Sejam cheios, cheios, cheios para um novo tempo, para um novo propósito. Oh, muitas coisas vão mudar. Muitas coisas vão mudar a partir de hoje. Coisas que você tentou fazer com a sua própria mão. Chega um novo tempo na sua vida, Paulo. Aquilo que muitas vezes você lutou, se esforçou com o seu braço de carne, mas hoje está sendo liberada uma unção nova e um tempo de transição na sua vida, onde muda as estações. Coisas que não aconteceram em anos e anos de trabalho vão acontecer em meses na sua vida. Se prepara para este novo tempo. Receba essa capacitação e essa equipação na sua vida. Há uma mudança de mentalidade e uma mudança de roupagem. Não sei aonde o Senhor vai te levar, Paulo, mas eu só sei que o Senhor está mudando a sua roupagem profissional. Virá outras coisas sobre a sua vida. Entenda que é Deus que está fazendo isso. Ele está mudando a sua roupagem. Socandarabadara secadarabandarabá, Sorabacarabanaiaçúbia, Choramando yossore cantarabalaia sore calabá. Oh! Eu sou filho de Deus. Chorabacanda yasse. O Espírito Santo está trabalhando. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Continua dando a liberdade. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Tu tens liberdade neste lugar. Charamanda yasse. Choramanda rakacharabadarabacandarabalalavasubia. Choramando rocobodo yossori cantalai. Você que fala em outras línguas, comece a falar em outras línguas. Comece a magnificar o nome do Senhor.
Não se preocupa com o horário, com o tempo, que hora vai acabar o culto. Dá liberdade ao Espírito Santo. Busca mais, 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 mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais poder, mais poder, mais unção, mais unção. Novo tempo, novo tempo, novo tempo. Eu não sou mais escravo. Filho de Deus, eu não sou mais escravo do medo. Cante, adore, adore, adore. Filho de Deus, Xarabandaya sorecada labarabadarabá. Rocadarabá xarabacandarabá. Pastora Ju, ora aqui. Chocandarabadarabalaba xarabacara. Sim, Espírito Santo, continue adorando. Oh, há muitas vezes que Ele vem com força, mas há momentos que Ele vem como uma brisa suave, tocando, penetrando. Sinta o toque do Espírito Santo nesse ambiente de glória. Senhor, toca, cura as enfermidades. Pessoas que entraram, Senhor, com alguma enfermidade, com algum problema, toca agora, meu Deus. Toca agora, meu Deus. Em nome de Jesus. Pastora Paula, ora aqui pela Patrícia. Patrícia, vem aqui. Fala o seu problema para ela, ela vai orar e Jesus vai te curar agora. Eu sou filho de Deus. Unção de cura liberada agora. A unção de cura é liberada agora. Oh, em nome de Jesus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Vem, poder de Deus. Vem como um fogo, vem como um fogo, vem como um fogo. Consome, consome agora. Filho de Deus, abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Foi curada? Me resgatou. Tem certeza absoluta? Eu posso cantar. Então toma posse do milagre. Não deixa o diabo roubar a sua bênção. Está curada em nome de Jesus. Aleluia. Esta unção de cura está neste lugar. Vocês obreiros, não tenham medo de orar por pessoas que estão enfermas, que estão com dor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor e voltar para o seu lugar, glorificando, exaltando aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Wesley, acaba o culto aqui.